Buenas noches, pequeninos, como vai? Oi, meus amores, boa noite pra todo mundo que tá entrando. Gente, acho que perdi uma pulseira. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Muito feliz que hoje a gente conseguiu de fato entrar, né? Oi, você canta? Dani, você não aparece nunca. Quando você aparece, é pra eu ter que responder que não. Tô brincando. Saudade! Breno, meu Deus! Breno, hoje, eu vou te mandar hoje, tá bom? Hoje ainda. Não deu meia-noite, para de cobrar. Yasmin, maravilhosa, meu amor. Que legal que você aparece aqui de vez em quando. Que legal que você tá aqui, princesa linda. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, hoje a nossa live não vai poder ser muito longa, eu tenho aula. E aí quando acabar eu vou ter que, voar. Mas a gente vai fazer com muito amor e muita presença. Boa noite, Rafa. 1h30 da manhã? Meu Deus do céu, amor, você tá aí acordadíssima. Ah, por isso, fica tarde. Eu lembro que a gente falou sobre isso, né? É verdade. Oi, Vi, boa noite. Todo mundo entrando. Hoje é a nossa última live de Gênesis. Oi, Cecília. A gente vai começar no capítulo 46, gente. Acaba no 50, portanto, vamos começar. Não vamos demorar muito hoje, porque eu não vou conseguir ficar tanto tempo assim, mas hoje vai ser muito especial. E amanhã a gente vai entrar e vai conversar. Eu vou falar com vocês nos stories depois, tá bom? Prestem atenção nos stories mais tarde. Beatriz. Oi, Bia! Meu Deus, quanto tempo! Como é que você tá, sua lindeza? Você que tá cada vez mais linda. Cristiano Henrique, que Deus abençoe a sua vida também, a nossa vida. Amém, amém, amém. Nem acredito que você falou aí pra mim em primeira live. Cecília, sua linda! Seja muito bem-vinda. Hoje vai ser muito especial. A gente tá finalizando um livro, né, da Bíblia, que é Gênesis. Então hoje é a última leitura de Gênesis, mas vamos iniciar Êxodos. E aí, meu Deus. Rafaela, tá, eu sou nova aqui. Você frequenta qual denominação? Rafa, eu não frequento nenhuma denominação, nenhuma igreja, nada disso. O que eu faço eu tenho um relacionamento com Deus muito forte, tenho um relacionamento com Jesus muito grande. A minha fé é baseada nisso. Eu sou cristã, ponto. Eu não sou cristã que pertence a ninguém, eu pertenço a Deus, eu pertenço a Jesus. Acho a igreja importantíssima, eu assisto a missa toda semana, eu busco a minha fé todos os dias. Eu assisto evangelistas, eu assisto culto, eu vou atrás da palavra, eu vou atrás do que Jesus ensinou, do que Deus quer que a gente tenha, eu não vou atrás de religião. Então, a minha religião é amor, é Deus, é Jesus. E fora isso, as pessoas têm as categorias que elas optam, né? Que elas se identificam mais. Então aí tem o catolicismo, tem o evangélico, aí dentro do evangélico tem os outros. Então eu não participo, mas eu assisto missa, eu assisto cultos, eu assisto palestras, eu vou em busca da palavra, tá tudo aqui. Então eu estou sempre conectada com alguma igreja, ou algum pastor, ou algum padre, pelos ensinamentos que eles me dão através da palavra. Quando alguém vai, por exemplo, numa igreja, não é pelos amigos, pelo pastor, ou pelo padre, não, é pelo amor, é por isso aqui, isso aqui qualquer pessoa pode ter. E é óbvio que eu não vou falar, não acho que é importante igreja, eu não acho que é importante, eu acho. Agora, o que eu não acho importante é a forma com que a doutrina ou a religião afasta as pessoas de Deus.
Muitas pessoas se afastam de Deus, muitas pessoas se afastam de Jesus por criarem regras que não foi Deus que botou, não foi Jesus que botou. Jesus veio aqui para, inclusive, quebrá-las. Obviamente que é importante a gente estudar para a gente saber que isso não justifica erro, não justifica pecado. Não é só dizer, Jesus morreu por mim, tá tudo bem, posso errar, posso pecar. Ele morreu para que a gente tenha arrependimento e transformação. O arrependimento, ele é transformação. Nada mais que isso. Então, quando você se arrepende de algo, você se transforma. Caiu aqui, desculpa. Caso contrário, você só se desculpa, né? Uma coisa é o arrependimento, a outra coisa é desculpa. E quando a gente se arrepende de coração, quando a gente tem Deus dentro de nós e Jesus como nosso Salvador, a gente transforma o nosso ser. Então, a gente busca o amor. Não busca julgar as pessoas, não busca regras e doutrinas que afastam a gente por medo. Muitas pessoas preferem, por exemplo, ter medo e ensinar o medo de Deus para as pessoas irem para a igreja ou irem buscar Deus. E ao contrário, muitas pessoas fazem marketing, muitas pessoas dão mais valor ao medo do diabo, do mal, do não sei o que, do que de fato ensinar o poder que Deus tem para com todo o mal, para com todas as coisas do mundo. E as pessoas fazem marketing disso. As pessoas preferem falar mais do que o mal faz, do que o diabo faz, do que o inferno que alguém vai. As pessoas preferem mais trabalhar isso do que de fato ensinar a temência a Deus, né? O respeito a Deus, o amor e gratidão a Jesus. E eu por isso não me linko com nenhuma igreja, não me linko com nenhuma doutrina, porque não significa que eu não goste, não significa que eu não vá se eu sentir vontade ou se Deus me mandar ir, ok? Eu, por exemplo, a maioria das igrejas evangélicas, elas ficam sempre fechadas e só abrem para os cultos, né? A igreja católica, ela fica sempre aberta. Como eu cresci, eu me batizei, eu fiz primeira comunhão, tudo isso. Então, como eu cresci num berço católico, a igreja católica é um lugar onde eu entro para rezar, para me conectar com Deus, e lá eu me sinto muito feliz, muito acolhida. Então, sempre que eu quero rezar de forma que não seja na minha casa ou comigo mesmo, assim, eu vou para a igreja e lá eu me sinto muito bem. E gosto também de deixar isso muito claro, porque muitas pessoas acham que pelo fato de você não seguir algo, não isso, não aquilo, você não tem direito de ter Deus, você não tem direito de ter misericórdia de Deus, você fica em cima do muro, você não sei o que. Isso não tem nada a ver com ficar em cima do muro. Quanto mais pessoas, obviamente, nas igrejas, os líderes, né, padre, pastor, enfim, eles querem, obviamente, que a gente se agregue a eles, que a gente se una a eles, para montar a comunhão de Deus, para a gente estar em comunhão de Jesus, obviamente. Isso não é indiscutível. Mas eu não sou o tipo de pessoa que me prendo a alguma coisa quando Jesus me libertou disso. Então eu fico muito... Eu já tive, né, momentos que as pessoas me perguntavam: você fala muito de Deus, você é evangélica? Gente, isso não deveria existir, assim. Falar de Deus, falar de Jesus é para um cristão, sabe? E eu fico assim perguntando, gente, por que as pessoas, por exemplo... Um exemplo, vou mostrar pra vocês aqui, calma aí. Por que, por exemplo, as pessoas ouvem alguém falando de Deus ou cantando, né, algum louvor de Deus, a pessoa fala, e evangélica? Por que existe isso, sabe? Um católico também fala de Deus, um católico também vive Jesus, também vive o amor. Então não tem diferença. E por isso que eu acho que é importante a gente entender que o foco da nossa vida é Jesus, o foco da nossa vida é a nossa fé. Não é não qualifica você ser de igreja tal ou de igreja X, né? Pelo contrário, muitas pessoas ainda falam, eu sou da igreja X, e falam, não, aquela ali, meu Deus do céu. Por quê? Porque o homem acabou criando e fazendo coisas e fazendo com que as pessoas se afastassem de Deus, e esse não é o propósito, tá bom? Então aqui a gente não tá pregando nenhuma religião, e aqui a gente não tá pregando nenhum tipo de estudo bíblico, nada disso. A gente está simplesmente lendo a palavra, e onde
o Espírito Santo me tocar, a gente fala sobre, a gente discute depois sobre isso, mas é uma troca, é uma reunião de troca pela busca da sua fé, pela busca do que você acredita que transforma e muda a sua vida, entendeu? Estamos aí. Finalizamos Gênesis, vamos começar Êxodos. Êxodos é ótimo, né? Êxodo depois, e aí vai durar menos, né? Porque Êxodo é mais curto que Gênesis, então eu acho que a gente com certeza vai terminar a Bíblia antes do final do ano, e antes do que eu achei, assim, eu achava que ia ser tipo no final do sei lá, de dezembro, mas não, bem antes a gente vai finalizar, tá? Adorei, quero participar. A leitura coletiva, que linda, que legal. Então, Rafa, todas as leituras estão disponíveis lá no meu canal do YouTube já. Aí estão tudo certinho lá. Live 1, Live 2, Live 3, Live 4, 5, 6, 7. Ela pode parecer muito longa, mas ela não é. Porque a gente fica falando aqui agora, por exemplo, a gente fala um pouquinho depois. Mas a leitura mesmo, elas são 5 capítulos por dia. Então, para você entrar junto e ver o que a gente foi lendo, se você tiver tempo e quiser, obviamente, você pode assistir lá. Caso contrário, a gente começa Êxodo amanhã, tá? Ou depois de amanhã. Eu falo pra vocês já, mas amanhã eu já falo. Mas é todo dia, menos domingo, na verdade, de segunda a sábado, às 8h30 da noite, tá bom? Faz pose pro print. Tá bom. Eu vou fazer uma pose pro print. 3 segundos, vai. Não, isso aqui. Tiraram? Foi, tiraram. Então vai, vamos começar a leitura. 46, abram aí a Bíblia de vocês no Gênesis capítulo 46, e a gente vai finalizar agora a história de Jacó, que é Israel, e finalizar José no Egito, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tirar os comentários aqui para que não haja nenhum tipo de descontração não, de foco, etc, mas quando acabar a gente volta aqui, tá bom? Um beijo, até daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos começar em 46. Peguem aí. Gênesis, capítulo 46. Vou dar uma resumida, né? José foi pro Egito, virou governador do Egito, e então os irmãos dele, nos 7 anos de fome que ele profetizou, que ele viu num sonho que Deus enviou, ele virou governador, e nos 7 anos de abundância ele administrou isso muito bem, guardou vários alimentos, ele guardou trigo, guardou alimento, ele trabalhou muito bem na administração dos bens da terra do Egito, e nos 7 anos de fome eles tinham reserva de comida, porque ele foi um ótimo governador, né? Então, na época, os irmãos dele foram atrás de comida, porque onde eles moravam tava muita fome, eles estavam passando já, né, por esse momento de fome. Então os irmãos foram lá, e quando ele viu os irmãos lá na fila para poder comprar alimento, ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele. Já tinham passado, né, muitos anos que ele tinha sido vendido aos egípcios. Então, aí depois ontem ele se revelou aos irmãos, quer dizer, antes de ontem, por enquanto a gente não leu, ele se revelou aos irmãos e pediu para que a família inteira fosse morar no Egito. Então agora a gente está vendo Jacó, que é Israel, indo para o Egito, tá bom? Vamos lá. Israel partiu com tudo o que pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba os filhos de Israel e levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres, suas carruagens que o faraó tinha enviado, tudo.
Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência, levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isso é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Serrom, Carmi, Esrom. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Então, eu ouvi Pérez, eu falei Pérez, então Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Hezron e Ramu. Estes foram os filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jesube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Estes são os seus descendentes e eram todos 33, ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode, Areli. E estes foram os filhos de Azer: Ina, Isvá, Esvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Melquiel. Estes foram os 16 descendentes de Zilpa, serva de Labão, a serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, que ela deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim, só. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Foram estes os 14 descendentes de Raquel que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen, a cidade em que ele ia morar no Egito. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó de seu pai. Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, que cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntá-los: Em que vocês trabalham? Responda-lhe assim: Teus servos criam rebanhos desde pequeno, como fizeram nossos antepassados. Assim será permitido vocês habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Jacó se estabelece no Egito. José foi dar a notícia ao faraó: Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e o apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: Em quem vocês trabalham? E eles responderam:
Teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixem-os morar em Gósen. E se você vê algum deles que são competentes, coloquem-os como responsáveis pelo meu rebanho. Então veja bem a confiança, né, que o faraó tinha em José. Ele não perguntou nada, não fez nada. Ele já falou: olha, vai lá, vê a terra, a melhor terra você dá para eles. E se tiver algum irmão seu competente, pega também, põe para cuidar do meu rebanho inteiro. Então José levou ao pai. Isso eu quero dizer para vocês o quê? Quando vocês estão diante de uma pessoa de Deus, é nítido que a gente consegue ver o nível de confiança, de amor, de paz que aquela pessoa passa. Então você acaba vendo que pelas atitudes principalmente, né? Porque não adianta nada falar que é cristão, falar que é Deus e querer o mal de alguém, julgar alguém, se sentir melhor, superior só porque é cristão, só porque... Isso não adianta nada. Não adianta nada uma pessoa ir à igreja de domingo a domingo, ler a Bíblia de domingo a domingo, fazer tudo. Gente, a pessoa pode falar com Deus, tá perto de Deus de domingo a domingo. Se a pessoa julga, se a pessoa é ruim com uma outra, se a pessoa quer o mal de uma outra, se a pessoa mente, se a pessoa não tem caráter, não adianta. Então, o que eu estou dizendo aqui é que você vê pelas ações, pelas atitudes, né? José tem uma confiança, ele é confiável pelas pessoas todas, porque além de mostrar caráter, ele mostra temência a Deus. Quando a gente teme a Deus, o que Deus pode fazer, quando a gente teme o amor, tudo que você temer a Deus, isso vai conseguir moldar você num caráter impecável, porque Deus vai estar olhando por você e fazendo através de você. Então suas obras serão sempre através, por, com, para Deus. Então é muito importante saber disso, porque ele confia tudo, o faraó confia tudo em José, né? Então, isso tudo deve-se o quê? A temência e o amor que ele tem por Deus. Eu não falei a frase de hoje, inclusive. A frase de hoje é: Deus me permite amar e perdoar. Por que eu escrevi isso? Primeiro, porque Deus me pôs na minha cabeça. Mas segundo, porque ele perdoou os irmãos, né? Como a gente consegue ver aqui. E mais do que perdoou, ele perdoou por amor. Então, não só ama os irmãos, não só ama a família, ele como também ama a Deus. Então ele foi capaz de não guardar o rancor, ódio, raiva, inveja, medo, vingança. E por que ele podia fazer isso? Ele era o governador do Egito, ele poderia deixar a família morrendo, pegar só o pai, eu falei isso ontem, pegar só o pai, só o irmão Benjamim, que é o pai da mesma mãe, o mesmo pai que ele poderia fazer isso, mas não. Deus, ele transforma a gente, o amor de Deus, a misericórdia que Deus tem de nós é tão infinita que esses sentimentos ruins, ele não tem espaço no seu coração. Quando você abre o seu coração para ter espaço, somente o que Deus te dá, Deus te ensina, o que Jesus põe na sua vida, a salvação, que o Espírito Santo está em você, você não tem espaço para o mal. Você não tem espaço para o rancor, para mágoa, para dor, para inveja, para o ciúme. Você não tem. Você tem o espaço somente para o que é bom. Assim como eu falo para vocês também, quando uma pessoa mais proclama o que o mal faz, mais proclama que o mal, meu Deus, isso aqui é porque eu não estou sendo abençoado, isso aqui é o mal que está perto, isso aqui é não sei o que. Quanto mais você proclama isso, quanto mais você divulga isso para o mundo ao redor, para o universo, menos você está próximo de Deus. Você está próximo de Deus quando você sabe que Ele está do seu lado em todas as situações, inclusive quando nós julgamos ser uma situação difícil. Pois é na situação difícil que Ele mais nos usa. É na situação difícil que Ele mais trabalha a nossa persistência e fé. Não é dando tudo pra gente, entregando tudo pra você e dizendo: essa minha filha aqui, ela é perfeita porque ela me obedece, ela é feliz comigo, ela é grata comigo, ela ora pra mim o tempo inteiro, ela me tem como seu Deus. Não, não é. Então, nos momentos difíceis é onde Ele quer o quê? Mostrar a obra dele.
Nos momentos que a gente está fragilizado, vulnerável, é onde tem espaço para Jesus entrar e de fato transformar a nossa vida através da sua obra. Então, saibam disso, o José, ele só teve toda essa abundância, essa prosperidade, essa paz no coração, porque Deus colocou. Quando ele encontrou os irmãos aqui, os irmãos pensaram que ele ia botar eles como escravos e etc, etc. Ele falou, meus irmãos, não pensem que vocês são culpados por eu estar aqui. Imagina, se não fosse por isso, eu não estaria aqui. Foi Deus que fez vocês fazerem isso. Então, o olhar da pessoa muda. O olhar da pessoa é misericordioso. O olhar da pessoa vê Deus em tudo. O olhar da pessoa vê o amor e a misericórdia de Deus em tudo. Então, a pessoa fica capaz de perdoar. A pessoa é capaz de ter empatia. A pessoa é capaz de fazer coisas que o ser humano normalmente não faz. Ah, você perdoou aquela pessoa? Deus me livre. Você fez aquilo ali, nossa senhora, aquela menina me inveja, Deus me livre, não quero, não quero nem saber. Uma coisa é você conviver, você não precisa conviver. Mas você perdoar e orar para aquela alma, orar para aquela pessoa, é o papel do cristão, é o papel de um filho de Deus. Porque a gente está ali intercedendo para que Deus perdoe aquela pessoa pelo mal que está fazendo pra gente. E se você tem Deus como seu Pai, seu Salvador, por que você vai querer fazer justiça por sua mão? Não é você que vai fazer. O que você quer julgar? Não é você o juiz da sua vida, é Deus. Então, deixar Deus tomar conta de tudo, confiar em Deus 100%, é fazer o que é difícil mesmo. Porque é difícil pra gente, mas pra Ele não é. É difícil perdoar aquela pessoa que estragou a minha vida. É difícil aquela pessoa perdoar. Pois se não fosse por aquela pessoa, você não teria momento de... Ih, travou aqui. Se não fosse por aquela pessoa, se não fosse, por exemplo, pelo que os irmãos fizeram, de vender o seu próprio irmão, ele não seria governador do Egito e não teria salvado a família inteira, salvado a família inteira. Ele não teria feito tantas coisas, porque não foi só a família. Ele salvou o Egito da fome. Ele salvou a agonia do rei, do faraó que estava sentindo, porque ninguém conseguia ler os sonhos dele, enfim. Então, quando você se entrega totalmente, genuinamente, né, para Deus ter o espaço dele na sua vida, você vira a semelhança de Deus de fato. Você vira a semelhança de Jesus de fato. Olha para Jesus e veja. Quando você fala, mas é difícil fazer isso. É difícil porque você está colocando dentro de você sentimentos e emoções mundanas. Sentimento e emoção de Deus, você tem a mundano como o dono do mundo, o dono da terra, né? Que a gente sabe que essa terra aqui, que a gente vive, a gente sabe a quem pertence. As coisas da terra a gente sabe a quem pertence. Então, quando você tem sentimentos mundanos, saiba que vai ser difícil sim. Mas Deus é capaz de fazer isso, quebrar o orgulho, quebrar a vaidade, quebrar tudo isso. Então, quando a pessoa se acha superior porque não dá atenção àquela pessoa que magoou, na verdade você está sendo inferior àquela pessoa. Porque aquela pessoa te causou isso, ela tá aqui. Mas quando você coloca ela num patamar, achando que você tá superior a ela, que você não quer perdoar, você tá aqui, porque Deus tá aqui. Deus ultrapassa a tela do meu celular que eu tô mostrando pra vocês. Então, tudo que você faz que não é o que Deus te permite fazer, você não tá superior a ninguém nunca. Nunca vai estar. Primeiro porque ninguém é, né? Todos nós somos iguais perante a Deus, não existe superior, Ele é o único superior, Ele, o Espírito Santo de Deus, Jesus, a Santíssima Trindade são superiores a tudo e todos. Então Deus acima de todos nós, Ele consegue ver tudo que a gente faz. E se você tem a capacidade de pedir para Ele, Deus, eu não sei perdoar, Jesus, aquela pessoa, mas o Senhor Jesus perdoou tantas pessoas, ensinou tanto perdão, então me ensina a perdoar. E você não precisa necessariamente conviver novamente com a pessoa, mas perdoar é liberdade. Liberdade é o amor de Jesus por você. Então tenha isso no seu coração. Ele consegue restaurar o que você está sentindo, ele consegue restaurar todos os sentimentos que te prendem, que te acorrentam. Ele consegue, porque ele passou por tudo que você passou e por isso veio em forma humana, que é pra gente ter ele como exemplo humano disso tudo, tá bom? Vamos continuar.
Então José levou o seu pai Jacó ao faraó e o apresentou. Depois Jacó abençoou o faraó e lhes perguntou: quantos anos o senhor tem? Faraó perguntou isso para ele, né? Aí você fala aqui, mas Jacó, como é que tá? O Jacó, Israel, abençoou o faraó se o faraó não acredita nesse Deus, né? Nosso Deus, que é nosso não, único Deus, que é o Deus superior a tudo e todos, criador do mundo. É porque o faraó, os egípcios não acreditam, né? Eles têm outros deuses, eles cultuavam, cultuam ainda hoje, se não me engano. Eu não sei da cultura egípcia como é, mas eles têm outros deuses. Então, como é que o Jacó abençoou ele com a bênção de Deus, o Todo-Poderoso? Porque ele tinha temor, ele viu, o faraó tinha respeito por Deus de José, né? Quando ele falou assim, traduz o meu sonho, porque eu não sei o que aconteceu com o meu sonho, leia o meu sonho, o que ele falou? Não cabe a mim ler o seu sonho, não cabe a mim descrever o seu sonho, cabe a Deus, não depende de mim. Então ali ele já viu que Deus, através de José, podia ler o sonho dele, podia salvar o Egito e ele ficaria satisfeito com isso. Então ele tem um tremendo respeito. E aí ele tem momentos que ele fala: o Deus de José é o seu Deus, que o seu Deus te abençoe, que o seu Deus... porque ele tem um respeito por Deus, né? Apesar de não acreditar no nosso Deus, quer dizer, no único Deus. Então Jacó abençoou o faraó. E aí ele perguntou: quantos anos o senhor tem? E Jacó respondeu: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegaram aos anos de peregrinação dos meus antepassados. Antepassados dele, Abraão, que viveu sei lá quantos anos, acho que foram 400, alguma coisa, anos, né? Todos os antepassados dele. Então ele tá falando, e aqui, ó, se você parar pra ver, ó, foram poucos e difíceis. Então você fala: nossa, mas peraí, a pessoa acredita em Deus e passa por dificuldade? Mas é claro, Jesus disse isso pra gente: não vai ser fácil, será difícil, terás atribulações no mundo, mas não desgrude de Deus. A gente tem que entender que né, não se afastemos de Deus porque tá difícil, é o contrário. Quanto mais difícil, mais próximo. Então, se Jacó, que é Jacó, tá aqui falando, ó, poucos anos, 100 e poucos anos, tá? A gente vive o quê? 90, até 100, né? A gente vê, por exemplo, sei lá, não sei quantos anos você tem, mas você tem aí 20, 30, 40, 15, você tem a sua idade e reclama que é difícil. Imagina Jacó, que é Jacó, dizendo aqui que ele tem 130 anos, poucos e difíceis. Então, veja bem como a gente tem que dar graças a Deus e olhar a tudo com muita graça, né? E gratidão, porque nós vivemos a nossa idade reclamando o tempo inteiro. E não esqueça que eu falei, quando você reclama, você clama para sua vida, reclamando que está sem isso, reclamando que só recebe isso, reclamando que só isso. Então você está reclamando, trazendo mais para sua vida daquilo que você está reclamando e proclamando pro céu, né? Para Deus. Deus está ouvindo isso aí. Então você reclama: ai, mas nossa, que saco de trabalho. Aí é mandado embora. Aí faz como? Aí, ai, que saco, aquela pessoa, não sei, ai, que saco, tudo que você reclama, você está pedindo, chamando para sua vida novamente. Então é importante olhar com gratidão, é importante olhar e ver aqui, aprender com cada palavra que a gente lê aqui na Bíblia, porque tem muito significado tudo isso. Você pode ler, só passar o olho, ou você pode abrir seu coração e sua mente para de fato ler, né? Não somente ver, mas enxergar o que está aqui, ok? Então ele respondeu: foram poucos e difíceis, e não chegaram aos anos de peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem de faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, de acordo com o número de filhos de cada um. Os anos de fome. Não havia mantimento em toda a região do Egito, pois a fome era rigorosa para o Egito, como em Canaã. Era rigorosa no Egito. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa de fome.
José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, nós não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então seus rebanhos, em troca lhes darei o trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhe trigo em troca dos cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer-lhe, a não ser os nossos próprios corpos e a nossa terra. Não deixe que morramos de fome e que nossas terras pereçam diante dos seus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras também em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os reduziu à servidão. A servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam, como nos dias de hoje até, né? As igrejas só. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte da colheita ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês e seus filhos e os que vivem em suas casas. Esses disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Eu acho muito maravilhoso quando a gente lê até os dias de hoje. Deus é muito perfeito. Deus sabe a época que a gente ia ler, a geração que a gente ia ler. Então, até os dias de hoje. Amo ler isso. Vamos lá. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa-me que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se, apoiando em seu bordão. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. E ele foi lá vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel, então, reuniu todas as suas forças e assentou-se na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda,
para cá serão reconhecidos como os meus, Efraim e Manassés. Serão meus como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os meus filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os filhos de Israel já estavam enfraquecidos, os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou os seus filhos para perto dele, o seu pai, e os beijou e o abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo e Israel curvou-se, rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da sua mão esquerda, da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, ou seja, ele cruzou, ok? E os aproximou dele. Porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o filho mais novo. E cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. O filho mais velho, naquela época, era o filho que herdaria tudo, então ele deveria ser abençoado primeiro que o mais novo. Só que nesse caso, Jacó fez o contrário. Ele primeiro colocou a mão da bênção no filho mais novo, que era Efraim. E José o abençoou dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Lembram que ele lutou com um homem que era um anjo, o anjo do Senhor? Eu falei para vocês que o anjo tá falando de Jesus, tá? Quando ele vem, o anjo de Deus, tá? Como Jesus, ele vem aqui como o anjo. E tem outras passagens, em outros lugares, que falam um anjo. Então, quando tá falando um anjo do Senhor, é um anjo que Deus mandou, algum anjo que Deus enviou. Mas quando fala o anjo, tá dizendo Jesus. Então, aqui ele tá dizendo, Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal. Quando ele foi lá, vocês lembram que ele foi perdoado, que trocou de nome? O anjo de Deus, Jesus lutou com ele, né? O anjo de Deus, Deus lutou com ele, através do filho novamente, e ele redimiu ele de todo mal, dizendo: seu nome não é mais Jacó, porque ele perguntou: qual é o seu nome? E ele falou: Jacó, assim como o pai dele tinha perguntado, e ele mentiu. Então Deus disse, né? Não, seu nome agora não é mais Jacó, é Israel. Então ele está dizendo aqui: Jesus, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu que o seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra que os seus antepassados e a você, como alguém que está acima de seus irmãos, doou a região montanhosa, que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco.
Então Jacó chamou os seus filhos, os outros filhos, né? E disse-lhes: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhe acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir os filhos de Jacó. Reúnam-se. Ouçam o que tem a dizer o seu pai Israel. Ruben é o meu primogênito, minha força, o meu primeiro sinal de vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Ele ficou com uma das mulheres do pai, né, de Jacó. Simeão e Levi são irmãos. Por que ele está dizendo que Simeão e Levi são irmãos? Se todos são irmãos. Porque Simeão e Levi têm a mesma personalidade. Vocês lembram que foram eles dois que atacaram a cidade inteira, que eles pediram que quando a irmã deles, a Dina foi estuprada? Vocês lembram disso? Então eles dois, ele está dizendo aqui que Simeão e Levi são irmãos no sentido de personalidade, caráter. Então ele está falando, Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que foi o que eles armaram contra o povo. Vocês lembram lá, né? Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Judá, seu irmão, seus irmãos... Não, aí ele falou para Judá, desculpa. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa, como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a eles as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento em uma videira e o jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras e se estenderão até Sidom. Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um rebanho, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Azer será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade, mas o seu arco pertenceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus que seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos que de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo.
São esses os que formarão as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-lo, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Eu queria abrir um parêntese aqui, rapidinho, que ele falou para Judá. Vocês viram qual foi a bênção de Judá que ele falou aqui, ó? Falar muito rapidinho, tá? Peraí. Judá. Judá, seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, e ele se assenta e deita como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão, e ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue de uvas e suas vestimentas. Davi, que eu ia falar aqui, viria da tribo de Judá, que é... Eu vou explicar isso melhor. Deixa eu só terminar aqui, porque eu fiz um PowerPoint aqui no meu caderno, então eu quero que vocês entendam melhor, mas deixa eu só finalizar, porque a gente está no último capítulo agora, tá? A gente vai entrar no último capítulo. A seguir, Jacó lhes deu estas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna no campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Até hoje, a capela Macpela existe e fica exatamente onde está escrito na Bíblia. E lá está exatamente a sepultura de Abraão, a sepultura de Sara, a sepultura de Isaque, Rebeca e Lia. E aí agora Jacó, Israel. Então, até hoje, se você buscar no Google, se você buscar no YouTube, estão lá, todos eles, está lá perfeitamente como Deus escreve aqui. Isso é lindo demais. E muito do turismo que tem lá, não podia, muitas pessoas não podiam, porque lembra que lá atrás também Deus disse, se não me engano foi Abraão, não me lembro, que na linha que vai estar ali haveria muita guerra por terra, etc, etc. É porque lá também é essa briga entre, acho que são os palestinos, os muçulmanos, né, que veio dos ismaelitas, e os israelitas, o pessoal de Israel que veio de Jacó, que são as tribos. Então, vocês vão entender as tribos depois, quando eu explicar o PowerPoint e tudo mais aqui, eu vou explicar. Mas fica exatamente ali. Então, ali era muito perigoso. Muitas pessoas não podiam visitar ali fazendo turismo, porque ali era guerra o tempo inteiro. Então, fica essa briga exatamente, não sei hoje como tá ainda, mas fica essa briga entre esses territórios. E ali, assim, tem um muro não, tipo uma cerca, sei lá, tipo uma cerca assim, nem um centímetro à frente, nem um centímetro atrás. Tá separado perfeitamente onde Deus está falando aqui. E ali foi muito motivo de briga para saber quem era dono daquela terra, né? E é bizarro, porque isso vem de Esaú e Jacó, são os ismaelitas e os israelitas. Então vem muçulmano e vem de Israel. E é bizarro entender, por isso que eles, né, brigavam, enfim, tudo isso. É engraçado a gente ver isso, porque desde a barriga tem isso. E por isso que existem as duas nações, né, estão na sua barriga, etc, etc. Porque isso é bizarro ver. Eu fico pensando, gente, é perfeito. Deus é perfeito e tudo é perfeito. E a gente fica chocado, porque até hoje você tem acesso a isso. Você fica, meu Deus do céu. Então, eu fico maravilhada, gente. Então, vamos lá. Na barriga de Lia, gente. 50, ó, capítulo 50, último, tá?
para quem está acompanhando aí. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsassem o seu pai Israel. Embalsamassem o seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram a sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que o meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar o meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento do seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças e as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavalheiros também o acompanharam, a comitiva de imensa, que imprensa, gente, era imensa. Chegando à eira de Atade, perto de Jordão, lamentaram-se em voz alta, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó, o que este lhes havia ordenado. Levaram-o até a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. A bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai tinha morrido, disseram-lhes: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhes que o perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa que os seus pecados dos seus servos, do Deus do seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha aqui, mais uma prova de temência a Deus. Eles ali se curvando e ele falando: vocês estão achando que eu quê? Eu sou Deus para julgar vocês, perdoar vocês? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Muitos, porque como eu falei, não foi só a família de José, né? O Egito inteiro. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Assim os tranquilizou-lhes e falou amavelmente. O que é amavelmente? Com amor, ok? Agora a última parte, gente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a 3ª geração de seus filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte.
Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu como juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcógrafo no Egito. Acabou, gente. Vontade de chorar, né? Beleza, dá mesmo. Mas eu vou abrir aqui os comentários e falar com vocês. Qual foi a instrução aqui de José? Ele está falando, ó, eu estou à beira da morte, mas Deus virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu como juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Por que vai agora chegar Moisés? Depois de tantos anos, se não me engano, 430 anos, 400 e... vou pesquisar aqui, como Deus falou lá atrás, que eu libertarei o seu povo, os seus descendentes. Depois de 400 e poucos anos, eu os libertarei. Portanto, agora, quem chega para libertar? Moisés. Então, aí vai entrar agora os descendentes, todos que a gente foi aprendendo, agora as tribos de Israel, a gente vai começar a ver quais são as tribos de Israel e quem Moisés foi, quem Moisés foi chamado para ser, o que Moisés vai fazer, tudo isso. A gente vai começar em Êxodo, ok? Parabéns a todo mundo, que alegria, a gente finalizou Gênesis, parabéns, gente. Tô muito feliz, eu vou abrir os comentários aqui pra gente poder falar sobre... eu queria falar com vocês esse PowerPoint que ele tá um pouquinho confuso, portanto eu gostaria de explicar melhor. Ai, meu Deus. Calma aí. Só um minuto então. Eu vou ler melhor pra vocês depois, tá? Porque é mais fácil eu explicar pra vocês que Judá viria da tribo de Judá, quem Deus em profecia lhe falou, né? Quem eles disseram, quem Jacó disse que viria e ele amarraria o jumentinho, etc, etc, etc. Viria, e quem veio de Judá foi o rei Davi. E o rei que na verdade o povo escolheu foi Saul, que veio de Benjamim, o filho, né? O irmão de José. Então seria o filho de Benjamim, seria da tribo de Benjamim o rei. Porém esse rei foi escolhido pelo povo, não foi escolhido por Deus. É isso. Então o rei Davi que veio para poder fazer um monte de coisa. Mas eu vou estudar melhor e falar isso para vocês amanhã, para eu entender esse PowerPoint, porque eu fui escrevendo, eu me perdi e eu prefiro não falar nada besteira do que eu falar e não ser verdade, né? Então deixa eu estudar primeiro, ou a gente pode também cada um fazer isso, mas eu vou estudar, anotar direitinho, daí amanhã a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos lá, o que vocês acharam? Escreve aqui para a gente poder falar e eu saber o que vocês acharam. Agora vamos à revisão. Ai, muito bom. Vamos à revisão, gente. Mas a revisão eu vou fazer amanhã, né? Não dá pra fazer agora, hoje. Eu vou fazer amanhã. Eu vou pegar, vou colocar nos stories. Vai ter um trabalho. Eu vou ter que pegar Gênesis, eu vou rever Gênesis. Vou ver o que eu vou perguntar, o que a gente vai fazer de revisão. Pedir pra Deus também muita luz, porque pode ser que alguma dessas revisões seja pra falar especificamente com alguém.
Então, eu vou pedir a ele para que ele faça isso, não eu nem nada disso, é que ele me use para isso. Então calma, vai ter um tempo. Mas assim, lembrando que a gente leu o início do mundo. Então tem aí, ó, Adão, Eva, Caim, Abel, e tem Abraão, e tem Jacó, e tem Rebeca, e tem Raquel, e tem Lia, e tem tanto aí, meu filho. A gente vai ter que fazer, ainda vou ter que selecionar quantas perguntas, então eu vou precisar com certeza da autorização e a mão de Deus para fazer essa revisão, mas a gente vai fazer e eu amei. Vitória, ler e entender. Ai, amém, gente, maravilhoso. Tem muita coisa ainda, como eu falei, a gente não tá fazendo um estudo bíblico. Eu não posso chegar aqui pra vocês, oi galera, então vou fazer. Eu não tenho esse poder, eu realmente não tenho. E eu confesso que eu não tenho. Eu poderia dizer pra vocês aqui, gente, eu vou estudar e vou falar pra vocês. Eu poderia. Porém, eu quero ler toda a Bíblia pra eu poder de fato falar. Porque, por exemplo, se vocês pegarem aqui em Hebreus, se vocês pegarem Atos dos Apóstolos, que eu estava até lendo isso hoje, pegar Atos dos Apóstolos, se não me engano, primeiro, capítulo 1, deixa eu ver, acho que é capítulo 1. Enfim, se vocês pegarem Atos dos Apóstolos, ou então Coríntios, a gente vai ver ali Paulo falando sobre o Salmo, um Salmo que está dizendo, que no Segundo Testamento, isso é maravilhoso, explicando para os gentios quem era o rei, quem era fulano. Eu não vou falar aqui não, porque eu quero falar com vocês amanhã, quando eu entrar nisso. Mas tem muita coisa na Bíblia ainda que a gente vai linkar uma coisa com a outra. Então, eu não faço o estudo bíblico porque eu não sou preparada para isso, de verdade. Então, assim, eu tenho que ler primeiro toda a Bíblia para eu saber, para eu poder falar, gente, isso vem daqui. Por isso que eu peço para Deus poder tocar no meu coração nas partes em que são mais necessárias e fundamentais, mais ou menos, ou então que esclareça de uma forma melhor alguma coisa, entendeu? A gente não faz o estudo bíblico, mas se você parar, como eu pedi para vocês irem anotando, se vocês pegarem e anotaram as coisas e colocar e estudar sobre isso, colocar lá, por que o céu não tava azul quando Abraão, sei lá, alguma coisa assim, aí vocês vão começar a estudar a Bíblia de fato. Então vocês vão poder parar lá e ver o porquê isso. Por exemplo, eu quero falar aqui amanhã, eu vou estudar hoje para falar amanhã sobre esse PowerPoint que eu fiz, porque os judeus acreditam que o que Jacó fez ali, eu li isso de um judeu falando, né, na verdade. Não é que os judeus acreditam, mas eles falam que o que Jacó fez ali era a profecia, né? Era uma profecia, não era só a bênção de Jacó aos seus filhos. Então a gente pode ver que sim, é uma profecia, porque ele está ali falando, você é meu filho, etc, etc, seus descendentes, não sei o que. Ele não está ali só abençoando, falando aleatoriamente, não. Deus está ali abençoando ele e passando para ele também a profecia que vai acontecer ali. Então é muito importante. Então, por exemplo, eu acho muito legal porque os próximos não serão tão longos como foi Gênesis com 50 capítulos. Tem uns até que são, obviamente, mas é legal porque a gente vai começar a entender agora mais e mais e mais e mais, com menos, a gente vai começar a ler mais livros com menos tempo. Então isso vai ser perfeito porque uma coisa vai começar rapidamente a linkar com a outra, entendeu? Então isso vai ser maravilhoso. Não vou falar os spoilers de amanhã, exatamente. Mas eu tenho um maravilhoso aqui, que é o capítulo 2. O nascimento de Moisés, gente, tá? E a gente vai entender aí a tristeza que vai acontecer, porque vai entrar um rei novo no Egito que não vai saber nada de Jacó, José, não vai saber nada da história. Esse rei novo que vai entrar é péssimo. Ele vai achar que existem muitos, as tribos, né, dos israelitas cresceram muito. Então ele vai achar que os israelitas eram mais poderosos por serem maiores em números do que os egípcios. E o que ele vai fazer? Ele vai escravizar os israelitas. Ele vai escravizar o povo de Israel. E é por isso que Deus vai mandar Moisés, como ele prometeu, que ele vai salvar e retornar o povo. Lembra que ele acabou de falar aqui, no finalzinho, na morte de José? Ele vai, que José fala, Deus estará com vocês, e quando
ele mandar o seu povo de volta para a terra em que ele prometeu a Abraão, a terra prometida a Abraão, levem os meus ossos também. Então, ele vai haver essa opressão no Egito, vai haver com que amanhã live 8h30. Vai haver no Egito essa opressão em que esse rei que entra novo sabe nada da história de José, que José foi esse governador, salvou o Egito, para ele ter um pouco de respeito, não vai saber nada. Ele vai ver só a quantidade dos israelitas na terra, vai achar que eles são mais poderosos do que os próprios egípcios e vai escravizar todos eles. Então aí, por exemplo, que vem as pragas, aí, por exemplo, por quê? Porque Moisés veio para poder libertar os israelitas. E é por isso que muita coisa vai acontecer, vocês vão ver ali muitos dos israelitas ingratos das tribos, vocês vão saber qual é a tribo que são ingratas, qual é a tribo que está ali se rebeliando contra os mandamentos, contra o que Moisés está fazendo em nome de Deus, né? Muitos ali vão duvidar, muitos ali vão querer que Moisés não seja mais o líder, e vão querer, enfim, muita coisa, e Deus está vendo tudo isso. Então, assim, depois de tantos anos, se eu não me engano, são 430, 400, eu vou ver aqui, mas Deus ouviu o clamor do seu povo nesses anos, e ele, como prometeu, vai tirar o povo Israel, seu povo Israel, e colocar de volta para a terra. Então Moisés vem para salvar os israelitas. Então a gente vai começar a entender amanhã as tribos, por que Deus endureceu o coração do rei do Egito. Vocês vão ver que Deus endureceu, mandou as pragas para que ele pudesse ser respeitado, para que ele pudesse ser aclamado e louvado como um único Deus. Então ele fez isso para que os egípcios vissem que ele é o Deus, não são os deuses que todos eles ali estavam adorando, era ele. Então você não acredita? Então eu vou mandar a praga do gafanhoto, eu vou mandar a praga da chuva, eu vou mandar a praga Então assim, ele foi fazendo isso, ele teve que endurecer o coração do rei para que eles pudessem ver que Deus é que comandava tudo. Tempo, chuva, céu, animal, bicho, terra, tudo. Deus comanda tudo, Deus é dono de tudo. Então ele precisou fazer isso. Então Moisés vem para poder fazer o quê? Libertar o povo de Israel. E, enfim, né? E para a terra prometida, voltar para a terra prometida. Mas vai ter alguns momentos ali que vai ser bem puxado, porque Moisés, todos os homens, né, que Deus confia para poder levar os seus ensinamentos e ser quem Deus escolheu, todos eles são homens, que a gente não esqueça disso, né? O único homem santo que veio como homem, né? E foi perfeito, foi Jesus, e é perfeito. Mas Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, foram homens, né? Carne e osso. Então, a gente vai ver amanhã, começando já em Êxodo, como vai ser incrível, ok? Oi, parece o Mário, meu amigo maravilhoso. Então é isso, gente. Eu vou como é que fala? Eu vou finalizar aqui a live para não me atrasar, que eu tenho 15 minutinhos para começar a minha aula e é por computador, né? Então eu não posso atrasar. Mas estou feliz aqui, muito feliz. E amanhã a gente começa. Eu vou, na verdade, assim, eu acho que a gente não vai começar Êxodos amanhã, porque eu vou fazer a revisão, aí a gente entra, conversa um pouquinho e tudo mais. E eu vou também separar aqui para ver quantos dias vão ser, vou ir falando com vocês sobre isso, mas já animem-se, porque já estamos entrando no segundo livro da Bíblia. Gente, olha, só tem coisa maravilhosa pra gente aprender, pra gente crescer como ser humano, pra gente se aproximar de Deus cada vez mais. Agora Deus ali vai aparecer para Moisés de formas com que a gente vai começar a se identificar e pedir o temor e ter um temor a Deus, e a gente vai ter um relacionamento com Deus ali agora, a partir de Moisés, muito mais forte. Pelo menos a minha opinião foi assim. Ué, mas por quê? Porque não tinha com os outros? Não tinha com os outros, mas com Moisés agora é diferente. Com Moisés, para mim pelo menos, né, foi diferente. Então vem aí os 10 mandamentos, vem aí os mandamentos de Deus de todas as formas, vem aí a forma com que Deus moveu os israelitas, o que deu. Então assim, a gente vai começar a ver Deus de uma forma diferente, sabe? Eu acredito. E a gente vai entender o temor que temos que ter a Ele, vamos entender a obediência que a gente precisa ter a Ele, e a gente vai entender que Ele está olhando para cada um de nós aqui, ó, com o olho, com uma lupa. Ele está bem assim na nossa vida, ó. Deus está bem assim.
Então a gente vai começar a ver isso através de Moisés e eu amo. E Moisés foi quem escreveu o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não escreveu o restante porque ele morreu, né? Mas agora é que a gente vai começar a entrar numa coisa mais, eu acho, pelo menos, né? Pelo menos assim foi comigo. A gente vai começar a entrar numa coisa mais íntima com Deus, assim. A gente vai começar a falar com Deus. A gente vai querer ser Moisés. A gente vai querer dizer, meu Deus. Mas enfim, é isso, tá? Então amanhã a gente se fala. Deixa pra segunda-feira. O que é pra deixar pra segunda-feira? A leitura de Êxodos? Podemos também, mas aí ó, quinta, sexta, sábado, pode ser também. Arádia. Nunca li, meu amor, nunca li. Eu leio assim, obviamente ela é separada, né? Leio em partes, leio primeiro aqui, eu leio Salmo, eu leio Mateus ou Segundo Testamento, vou lendo, mas é a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia em forma cronológica mesmo. Mas eu sempre li a Bíblia, sempre, sempre, sempre. Sempre peguei Salmo, sempre quis entender as frases, sempre tive essa curiosidade, mas nunca tive essa coisa de vou ler a Bíblia agora, a partir de hoje, já. E comecei, sabe? Isso foi realmente uma obra muito divina e Deus realmente me tocou muito, me transformou muito. Tá, e seria bom nós escolher alguns dias para louvar, igual fizemos ontem. Podemos fazer também um dia para isso. Pode ser o sábado, talvez. Acho que seria bem legal. Sábado poderia ser um bom momento pra gente fazer isso. Gostei da ideia, vamos ver. Wild Animals. Hi Dave, how are you? Como é bom ler a Bíblia. E seu estudo é muito bom. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, meu amor. Obrigada. Tá, por que você tem 2 Bíblias? Eu tenho 1 milhão de Bíblias, eu não tenho só 2. Mas uma em inglês e uma em português. Então, pode ser sábado. Pode ser isso. Quero ler junto todos os dias. Oba! Então, como é o seu nome? V_D pessoa. Quero saber. Vamos fazer o seguinte, ó. Pronto. Obrigada, Senhor. Ok, já tá vindo aqui um sentimento bom, então eu acho que isso aqui, ó. A gente vai começar a ler na segunda-feira Êxodo, por quê? Vocês vão ter, então, quinta, né? Sexta, sábado, domingo, pra você... Verônica, oi, Verônica. Vocês vão ter, então, aí agora 3 dias pra poder se atualizar de Gênesis, quem não atualizou, para começar a assistir as lives da live 1 até a live de hoje, que foi a última. Hoje é a 10ª live, foram 10 lives, né? Então, pra poder assistir tudo. A Isabelle, que tá aqui, ó, que vocês podem ver, a Isabelle Brooklyn aqui, essa mulher é maravilhosíssima, porque ela entrou no YouTube, assistiu em 2 dias todas as lives, então ela já tá junto com a gente. Ela começou, tem 3 ou 4 dias a leitura, mas ela já começou como? Vendo todas as lives, já tá junto com a gente aqui, já tá atualizadíssima. Então até segunda-feira dá tempo de se atualizar, tá, Verônica? Tem lá no na bio aqui do meu Instagram, tem o link do meu canal do YouTube. Você clica lá e vai ter live 1, live 2, live 3, live 4. Não fica com preguiça, não tenha preguiça. Abra seu coração, receba aquelas lives que nós fizemos aqui com o coração muito aberto, porque com certeza Deus vai falar muito com você ali, tá bom? Teu curso, não esquece, não, ainda faltam 12 minutos, vai dar tempo. A frase do dia, para finalizar Gênesis: Deus me permite amar e perdoar, assim como fez José com os irmãos, tá? Deus me permite amar e perdoar. Por que é bom vocês falarem isso? Deus me permite amar e perdoar. Deus me permite amar e perdoar. Porque quando chegar alguém pra você e dizer assim, gente, não sei como é que você conseguiu perdoar aquela pessoa. Aí você vai dizer, não fui eu. Foi Deus que me fez perdoar. Porque nós, seres humanos, nós somos seres humanos que temos muitas
muitas tendências mundanas, né? A gente é muito influenciado pelas tendências mundanas. A gente, desde novela, a gente vê novela inveja pra lá, a gente vê novela briga de mãe, pai, filho, família, a gente vê em novela vingança, a gente vê em novela tudo. Então a gente é influenciado o tempo inteiro a isso. Então é importante que você saiba que Deus faz você perdoar e amar, ok? É Ele, só Ele. A misericórdia de Jesus na sua vida que é o que faz você perdoar e amar. Gatinha 123233. Oi, tchau, boa noite. Então, olha só, o César entrou aqui. Vocês lembram que ele queria cantar uma música pra gente ontem? César, como a gente não conseguiu se falar, você me desculpa, mas foi um dia muito maluco, meu Deus do céu. A gente pode fazer isso amanhã. Você quer entrar na live comigo amanhã? Aí, porque a gente já deu 1 hora de live, como essa é a última, eu vou encerrar. Mas se você quiser, a gente firma aqui agora. E a gente amanhã faz uma live juntos no final, né? No final não, porque a gente não vai ler Gênesis, então amanhã a gente pode entrar. Você entra na live junto e canta pra gente, se você topar, tá bom? Tá, e você tem que ver o meu caderno como tá. Gente, eu amo esses cadernos bagunçados. Eu quero ver muito o caderno de vocês depois. Postem, me marquem pra eu ver. O meu... Gente, o meu... Olha meu caderno, presta atenção. Olha isso. Highlight aqui, aí passa. Aí tem um quadrado no meio do negócio. Aí depois tem lápis, aí vem caneta. Aí eu passo marcador de texto no lápis. Aí eu faço a planilha. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Faltam 10 minutos pra minha aula, dá tempo, calma. Eu amo essas anotações desses cadernos. E sabe o que é legal? Amanhã às 8h30, isso. Sabe o que é legal esses cadernos? Porque eu falo pra vocês assim, anotem qualquer coisa. E é qualquer coisa mesmo. Tipo assim, por que o nome do poço? Por que o nome da cidade é Berseba? Ou por que isso... Tudo que a gente pergunta é incrível, porque a gente vai buscando, entendeu? Quando por exemplo, eu li até os dias de hoje, eu fui no Google e falei, até os dias de hoje, será? Aí eu fui nos dias de hoje e era nos dias de hoje mesmo. Então, assim, a Bíblia ela é impecável, ela é temporal, ela é pra hoje, para sempre será. Então, por isso que eu gosto que vocês anotem, porque é muito legal a gente ver. E a frase do dia, é bom vocês anotarem, porque quando a gente terminar... Por exemplo, eu vou querer saber, não hoje, tá? Mas a gente pode fazer isso amanhã. Eu faço os stories falando. A gente pode, por exemplo, fazer o quê? Pegar as 10 frases do dia e a gente resumir, a gente ver como é que foi essas frases na nossa vida, como foram impactadas na nossa vida essas frases durante Gênesis. Então a gente pode fazer isso. Tive uma outra ideia aqui também. César, ao invés de a gente fazer isso amanhã, a gente pode fazer isso no sábado, porque sábado vai ser o dia que a gente vai fazer para poder ouvir louvor, falar um pouquinho mais sobre algumas coisas. Então a gente pode no sábado, tá bom? Maírla Almeida, amei essa live. Muito obrigada. Nós também amamos ter você aqui, com certeza. Capítulo, versículo, tudo das histórias, coisas que eu nem sabia que a Thay falou. Tá vendo? É muito legal a gente anotar isso, gente. É muito legal a gente anotar as coisas. Então, galera, é o seguinte, segunda-feira começamos Êxodo, tá? Agora eu tenho que desligar por causa da minha aula. Segunda-feira começamos Êxodo. Quem ainda não se atualizou, corre pro YouTube, assista todas as lives. Essa aqui eu já vou colocar lá também. A de ontem eu não coloquei, mas eu vou colocar assim que acabar a minha aula aqui. Então já vai ter a de ontem e a de hoje. Porque a de ontem não foi só leitura, não foi leitura, é verdade. Então eu vou colocar a de hoje lá no YouTube, daqui 1 horinha já deve estar lá. E na segunda-feira a gente começa Êxodo. Convida todo mundo, gente. Aproveita esse momento para convidar todo mundo para ver. Pede para quem não assistiu ainda, para quem nem sabe disso tudo, entrar no meu canal do YouTube, assistir a live 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hoje 10. E a pessoa entra e fica atualizada completamente pra gente começar na segunda-feira Êxodo, tá bom? E vai ser um tempo ótimo, eu tenho certeza que a gente vai ter aí esses diazinhos, sexta, sábado, domingo, pra poder ver tudo, rever, pensar, reviver o que a gente acabou de finalizar, pra gente começar um novo momento, tá bom? Então, é isso. Vou correr aqui. Um beijo gigante pra vocês. Amo vocês muito, 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 muito. Segunda-feira, Êxodo, não esqueça. Eu vou atualizar todo mundo aqui nos stories, tá? Corre lá no meu Instagram também.
coloca lá, aperta um botãozinho onde está escrito seguindo, corre lá, aperta o seguindo, aí aparece assim, notificações e ativa as notificações, que aí eu vou colocar os stories, vocês já vão assistir os stories que eu vou colocar, falando tudo direitinho sobre a revisão que a gente vai fazer, sobre o sábado, que a gente vai usar para poder louvar e falar de Deus, obviamente, e na segunda-feira a leitura de Êxodo, ok? E aí a gente faz também, tudo isso vai ser incrível. Então na segunda-feira, um beijo, parabéns, que orgulho de vocês e que orgulho Deus está sentindo também, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos, e assim, quanto mais a gente vê que vocês abriram, quanto mais eu vejo, né, como pessoa, que vocês abriram o coração, a mente de vocês para estar aqui no mundo que a gente está vivendo hoje, podendo você não fazer nada, podendo você assistir um filme ou não fazer nada também, você escolheu estar com Deus, você escolheu se disponibilizar para isso, você abriu a porta, você girou a sua maçaneta e permitiu que Deus entrasse. Então ele nunca mais sairá da sua vida, tenha certeza. Você pode até se afastar dele, você pode até ter algum momento de fraqueza, mas eu tenho certeza que se você invocar o nome dele, se você louvar Jesus, ele te pega de volta, porque agora ele já está dentro de você. Agora você abriu a porta cada vez mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente convida ele. Não que antes ele não estava com a gente, obviamente. Mas quanto mais a gente estuda, mais clama, mais chama, mais busca por ele, mais ele tá. Agora faltam 5 minutos para minha aula. Um beijo, gente. Eu vou salvar aqui. Qualquer coisa, mandem mensagem, tá bom? É isso. Fiquem ligados nos stories. Ativem as notificações aí para vocês saberem. Beijo, gente.